Meus irmãos, vamos lá. Nós vamos então, durante o mês de abril, o tema deste mês é o Espírito da Ressurreição. Então, nós vamos falar, meditar sobre o papel do Espírito Santo, a ressurreição de Jesus, esse tempo de preparação para a Páscoa, onde o nosso coração já está aquecido, que é o feriado mais importante do nosso calendário, né, onde nós comemoramos o Pêssar, né, do hebraico, passagem, onde o povo de Israel, naquela noite fatídica, onde o anjo passou tragando a vida dos primogênitos, a casa daqueles irmãos hebreus que tinham um umbral nas portas, saindo no umbral das portas, eles foram livrados da morte do anjo do Egito. O anjo da morte passou e tragou os primogênitos. E os hebreus se livraram dessa morte. E essa foi a última praga. E eles foram libertos da escravidão no Egito e migraram ali para o deserto, do deserto para Nova Canaã. E paralelamente também isso já apontava para aquilo que Jesus faria muito tempo depois. A passagem de cada um de nós da morte para a vida, das trevas para a luz. Então esse é um tempo onde nós vamos meditar um pouco sobre isso. O Espírito da Ressurreição. Pode passar, por favor? Deixa eu ver se a caneta está funcionando. Tá. Então diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, Romanos 8, do 1 ao 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler juntos esse verso de número 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo poderia estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Se, porém, o Espírito de Deus habita em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos porque ela é vida para cada um de nós. Que nessa noite o teu Espírito aplique cada detalhe da tua palavra ao nosso coração, para que a gente tenha vida e que o nosso coração seja governado pelo teu Espírito e não mais pelo pecado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem se lembrar no auge da pandemia, quando a nossa cidade se tornou meme nacional, quando então o prefeito disse que todo mundo seria contaminado. Vocês lembram disso? Todo mundo seria contaminado. E assim, pulverizou no Brasil e fora do Brasil essa declaração que, se você tirar do contexto, realmente ela é perturbadora. Mas eu fui assistir a entrevista toda, novamente, porque eu lembrei disso. E aí eu vi que havia um contexto todo ali, onde essa frase foi colocada. Né? E naquele momento foi assustador e foi desesperador, né? Dizendo que todo mundo podia pegar, então a população toda poderia falecer, porque estava acontecendo muitos casos, né, de falecimento por conta do Covid. Passados 5 anos que essa declaração foi dada, no ano de 2020, passou 5 anos e realmente não todo mundo pegou Covid, mas a expressiva maioria das pessoas pegou não foi uma vez, 2 ou 3 vezes o vírus da Covid-19. Mas existe uma enfermidade que os homens pegaram desde Adão, na qual não foi a maioria dos homens que foram contaminados. Todos nós fomos. Todos nós fomos contaminados pelo vírus da morte.
O Senhor disse a Adão que se ele comesse do fruto, certamente ele morreria. E o homem com a sua esposa comeram do fruto. Então a morte entrou para a nossa espécie. Todos aqui, sem exceção, por mais maquiados e bem vestidos que estejam, já estão em decomposição. Todos passaremos pela morte. Todos nascemos para desaparecer. Porque é promessa de Deus. Vocês irão morrer. Por mais que a gente tenha patrimônio nesse mundo, os nossos dias estão contados. A morte, todos nós passaremos por ela. O tempo afeta diretamente, a passagem dele nos afeta, e todos aqui estamos suscetíveis e contaminados pelo vírus da morte. Todos, sem exceção. Todos os homens que existiram, todos os inevitável. Há muitos procedimentos estéticos hoje facilitando o ocultamento da passagem do tempo, mas nenhum cosmético pode as vidas. Inevitável passar pela morte, é algo inadiável. Os cosméticos, eles camuflam por um tempo. As pessoas gostam de se parecer mais jovens e está tudo certo com isso, uma cirurgia plásticazinha ali, um botoxinho, está tudo bem. Mas isso não camufla o vírus que nos contaminou em Adão. Todos os homens estão condenados a morrer. Todos nós passaremos pela morte. Eu li uma frase há pouco tempo de William Shakespeare que diz assim: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres são apenas atores. Eles têm suas entradas e suas saídas. O homem pode, em seu tempo, desempenhar muitos papéis. Então, aquela última de todas as cenas, que termina a história movimentada. O poeta melancólico e pessimista disse que nesse mundo todos nós desempenhamos papéis durante toda a nossa vida. E haverá um tempo onde entraremos pela última vez em cena. As cortinas se fecharão e deixaremos um legado bom ou não neste mundo. A morte vai nos visitar indiscriminadamente. Versos 4 a 7. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida. Por mais firme que seja, é pura vaidade. O verso 6 diz: com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E o 7, por último: eu, Senhor, em quem espero? Tu és a minha esperança. O texto que nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, que é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É um tratado escrito de maneira densa. O Evangelho é verso 1, capítulo 1 ao capítulo de número 16. Durante os 7 primeiros capítulos, nós vemos o desdobramento de Paulo explicando o Evangelho para os cristãos de Roma. E curiosamente, do capítulo 1 ao capítulo 7, o Espírito Santo aparece apenas uma vez. E nesse capítulo 8, nós vemos Paulo trabalhando de uma maneira intensa a nova vida com o Espírito Santo. No capítulo 8, a palavra Espírito aparece 20 vezes. E somente nesse trecho que nós lemos, estão metade delas. Do verso 1 ao verso 11. Então nós vamos ver os desdobramentos da vida, da nova vida, com a habitação do Espírito Santo. E Paulo inicia esse texto dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se nós temos o maior tratado teológico nesses capítulos, nesses 16 capítulos, no capítulo 8, no verso 1, nós temos ele mais condensado ainda. É a menor porção do Evangelho na qual você pode explicar o Evangelho para alguém. Ei, se você está em Cristo, não há condenação para você. Essa é o maior resumo que se pode fazer do Evangelho. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Responda a si mesmo, homem e mulher, nessa noite, você que assiste a gente: você está em Cristo?
Se você está em Cristo, não há condenação para você. Se nós estamos em Cristo, nós estamos livres do poder da morte eterna. Essa morte que assombra os homens, que os deixa com saudades dos seus amigos, dos seus parentes. Esse vírus terrível que acomete todos nós. Aqueles que estão em Cristo terão vida eterna com Ele. Jesus disse em João: eu sou o caminho e a vida. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos vida. O primeiro dos 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: o Espírito nos liberta. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim a nota que eu coloquei no slide: o Espírito substituiu a lei, que produzia apenas pecado e morte, por uma nova lei simples, que produz vida. Os homens tinham a lei para obedecer. Deus deu a Moisés e explicou ao seu povo, tirou-os do Egito, intoxicados pelos deuses egípcios, e se revelou a ele dizendo: eu sou o único Deus, e eu vou me revelar a vocês, para vocês entenderem como proceder neste mundo caído e mau, na qual vocês vivem. Agora observe, se vocês tropeçarem no aspecto da lei, vocês serão culpados de toda ela. Veja que o Senhor deu a lei, mas a carne estava enferma pelo pecado. O pecado deturpou a cada um de nós, e nós não conseguimos amar a Deus devidamente. Nenhum de nós conseguiríamos obedecer ela, e a lei que veio para nos dar vida, trazendo morte, porque se você cai em algum aspecto da lei, você está condenado. A lei é boa, como Paulo diz no capítulo 7, mas o problema está na carne, na nossa carne. Repare que o dia que o Senhor Jesus te salvou, o dia que o Espírito Santo lavou o seu coração, e te livrou do poder da lei, você foi capaz de olhar para o Senhor e amá-lo acima de tudo, mas ainda assim você tropeça. Repare que nos nossos cultos dominicais nós temos um momento de contrição, que é onde nós falamos sobre os nossos pecados. Perceba que a sua carne, a minha carne não se converte, mas o nosso espírito sim. O Espírito Santo está lavando o nosso coração e a nossa mente, para nós lutarmos contra o pecado que está em nós. No 8, Paulo vai dizer: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. É uma luta constante do pecado lutando contra nós, contra a nossa vontade. Mas Paulo começa essa sentença dizendo: ei, se você está em Cristo, se você é nova criatura, mesmo lutando e às vezes perdendo, nenhuma condenação há. Isso precisa ter os nossos olhos de lágrimas e o nosso coração de alegria, porque mesmo apesar de o Senhor Jesus nos deu uma segurança eterna, de que se nós estamos nele, nós estamos seguros. E ele diz no verso de número 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. A morte não é o fim, como era antes. A nova lei que o Espírito imprime nos nossos corações, como diz o verso escrito em Ezequiel, deixa eu ver se eu encontro aqui, Ezequiel 36, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e então eu colocarei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Havia uma total indisposição no nosso coração. Estávamos caminhando para as trevas, e estávamos cantando neste caminho, usufruindo dele. Nós que andávamos em trevas outrora, mas bendito foi aquele dia, onde o Espírito de Deus nos tornou livres. Paulo diz: o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. A lei era impossível que nós cumpríssemos ela. Impossível agradar a Deus pelos nossos próprios meios. Mas aquilo que era impossível para a lei, não era impossível para Deus, porque não há impossíveis para Deus. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, em oferta pelo pecado, para que então nós pudéssemos ter vida.
Aquele Deus traído no início de tudo pela sua criação, é o mesmo Deus que vai atrás da sua criação para redimi-la e trazê-la para perto de si. Como nós ouvimos pela manhã, pelo pastor licenciado Isaac, ele disse que perdemos o Éden, mas Cristo Jesus nos deu a presença de Deus. Deus era um Deus ofendido pela criação, mas esse mesmo Deus providencia um meio para aplacar a sua própria ira, e então nós somos reconciliados. Como diz Romanos 5, justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz para com Deus. A ira dele vinha na nossa direção, mas ele mesmo providenciou um meio para que ele apaziguasse a ira que sentia contra nós. Veja, nenhum pecado que um cristão pode cometer, passado, presente ou futuro, pode ser usado contra ele, uma vez que a penalidade foi paga por Cristo e a justiça foi imputada ao cristão. Porque não há nenhuma condenação, porque ninguém pode pagar pelo... Os pecados que você vai cometer até o final da sua vida, e eu não estou incentivando que você os cometa, mas na luta contra o pecado, pode ser que algumas vezes nós possamos tropeçar. Nos seus tropeços, Ele está contigo para te levantar, porque o levantar é de Deus. Mas nas suas quedas, Ele está para te redimir, se o seu coração está arrependido. Isso nos traz segurança e nos traz paz, porque o Espírito de Deus nos libertou do governo do pecado em nós. A venda dos nossos olhos foi retirada, e agora nós podemos lutar contra o pecado. Partindo para o segundo ponto, meus irmãos, o Espírito nos santifica. A libertação do crente é a nova disposição do coração e da mente, superando o modo de vida carnal para uma mentalidade espiritual que conduz à vida. Esse texto de Filipenses, eu vou abrir aqui para nós lermos, você pode abrir na sua Bíblia, Filipenses 3, verso 10. Diz assim, verso de número 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses que na comunhão dos sofrimentos de Cristo nós podemos nos conformar com ele na sua morte. É na sua morte que há a restauração da vida e que nos habilita para viver uma vida em santidade. A segunda referência, Pedro vai dizer do contraste daqueles que têm o pendor da carne. Nós vimos que a partir do verso de número 5, em Romanos 8, deixa eu ver se eu abro aqui novamente, Romanos 5, ele diz assim na palavra do Senhor: porque os que se inclinam para a carne, coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E ele vai seguindo assim, até o verso de número 8, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O Espírito de Deus nos santifica, Ele nos habilita a escolher um caminho que glorifica a Deus. Nós estávamos cegos, surdos e mudos e paralíticos, mortos em nossos delitos e pecados. Era impossível agradar a Deus e nós nem queríamos agradá-lo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo nos lavou, como Paulo escreve a Tito, esse lavar regenerador do Espírito Santo, lavou, desembaçou os nossos olhos, para olharmos para Cristo e amá-lo acima de tudo. Porque o Espírito Santo só habita em nós como resultado da obra de Jesus na cruz. É resultado direto daquilo que Ele fez por nós. E nesse trecho que nós vemos de 5 a 8, nós vemos uma luta. Aquele que pende para a carne, agrada a carne. Aquele que inclina-se para o Espírito, ele vive para o Espírito. Mas só é possível viver pelo se Ele habitar o nosso coração. Paulo diz: vocês são templo do Espírito Santo, glorifiquem pois a Deus no vosso corpo, vivendo para a glória de Deus. O nosso corpo é receptáculo de algo precioso, é um tesouro valiosíssimo em vasos de barro. Veja, essa carne pecaminosa, ela abriga algo santo, e é isso que nos santifica, é isso que nos redime. A descrição, a inclinação da carne gera, no verso 6, morte, no verso 7, inimizade, no verso 8, cada um de nós de agradar a Deus. Mas já aquele
que se inclina para o Espírito, que ouve a voz do Espírito no seu coração, na sua mente, isso produz vida e paz. No verso 7, com que somos dele, de Cristo, e ela também gera morte para o pecado em nós. É possível viver uma vida santa no meio que nós vivemos, nesse mundo tão hostil à nossa fé. Há muitas pessoas que na luta contra os seus pecados, eles se entregam a eles, e eles os ocultam, eles se acostumam a viver com isso que os destrói. É o doente que não deseja cura, é a pessoa que está em decomposição, a caminho para a morte, em putrefação, porém ela ainda insiste em viver naquela vida, e não consegue se olhar e ver que está caminhando para a própria destruição. Louvado seja Deus pelo envio do seu Espírito, que Ele tem nos habilitado para ver as nossas misérias, e nos habilitado para lutar contra elas. Se você não tem enfrentado a oposição do pecado, talvez você tenha sido levado por ele. Já experimentou nadar contra a correnteza? Cansa, é difícil. Mas na medida que o seu corpo espiritual vai se enrijecendo, você vai conseguindo nadar contra a correnteza, com a ajuda do Espírito Santo. Uma vez que você não tem sentido oposição, é porque você tem sido levado pela correnteza das suas misérias, seguindo o fluxo ininterrupto que vai gerar morte. Mas esse Espírito Santo nos habilita a ver o nosso coração mal e lutarmos contra nós mesmos. Ora, meus irmãos, a caminhada nossa nesse mundo, enquanto caminhamos para a morte certa, precisa ser uma caminhada onde nós vivamos para a glória de Deus, cada um dos nossos dias, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com os irmãos, na escola, no trabalho, na vizinhança. Viva uma vida de alguém que foi salvo pelo Senhor, e é a habitação do Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos inclina para as coisas do Espírito, e não vivendo uma vida de inclinações para a carne, que pendem para a carne, de satisfazer as obras da carne. Veja, as obras da carne geram morte, inimizade contra Deus, impede que oferecemos um sacrifício agradável ao Senhor. Queria caminhar com você para o ponto 3. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós. O poder da ressurreição está no nosso coração, meus irmãos. Aquele que trouxe Jesus de dentre os mortos após 3 dias, aquele mesmo que pousou sobre Jesus no dia do seu batismo, tudo pairando sobre as águas. Esse mesmo Espírito pairou sobre as águas, sobre a face do abismo, uma terra desolada, sem forma e vazia. Mas Ele pousa, Ele acha terra firme em Cristo Jesus. E então Ele habilita Jesus para fazer o seu ministério, suas curas, os seus prodígios. E esse mesmo Espírito o ressuscita de dentre os mortos. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, o Espírito Santo é Deus. Talvez uma das pessoas mais negligenciadas da Trindade. Eu convido você a estudar mais sobre isso, a ler livros sobre a pessoa do Espírito Santo. É Ele que faz você chorar na presença de Deus, é Ele que faz com que as suas orações sejam traduzidas diante do Senhor, e é esse mesmo Espírito Santo que vai nos ressuscitar naquele dia de Cristo Jesus, amém? É aquele mesmo Espírito Santo que vai nos conduzir à eternidade, que vai transformar essa carne em decomposição para um corpo transformado, para viver a eternidade com Cristo. Esse é o poder que habita o seu e o meu coração. Não entristeça o Espírito Santo. Ele vai transformar você de um corpo, de alguém que luta contra o pecado, para um corpo transformado, para estar na Nova Jerusalém. Não haverá pranto, não haverá choro. Nós estaremos com o nosso Deus, porque Ele vai tabernacular conosco pela eternidade. E toda essa aplicação da lei de Deus, faz com que nós amemos a lei de Deus, é esse Espírito Santo que vai nos vivificar, porque até então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas esse Espírito habita o nosso coração, nos trazendo vida, fazendo com que os nossos ouvidos estejam atentos à palavra de Deus. Ei querido, ei minha irmã, se você ainda não entende que o Espírito Santo habita o seu coração, é hora de você clamar para que Ele habite o seu coração, porque
que é Ele que vai vivificar você, é Ele que vai fazer. Se sente nesse lugar onde você está e aprecie a ministração da palavra de Deus, que aprecie com o Senhor. Há muitas pessoas que são frequentadoras de igrejas, meus irmãos, vêm com a esposa, ou vêm com o marido, ou vêm pelos filhos. Se o Espírito Santo não vivificar o seu coração, você não será transformado. É uma verdade dura, porque Ele livra o nosso coração do pecado e da morte. Se você não sente prazer em estar na comunidade dos santos, não habita o seu coração. Paulo vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, no verso 9, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, verso 10, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? A justiça que foi aplicada em Jesus. Justificação nada mais é de que você é justificado pela obra de outro. Nós cremos que pela que Jesus fez, nós temos o bônus da salvação. Sendo inocente, e nós fomos réus, assumidos, e fomos colocados em liberdade, pela sentença ter sido derramada sobre ele. A justiça dele é imputada a nós. Martinho Lutero tinha um conceito que se chamava justitia aliena. O que significa aliena? Vem do latim fora, externa. Então a justificação é uma justiça externa. Você e eu não somos justos, estamos enfermos pela morte. Mas se você está debaixo do guarda-chuva de Jesus, você está protegido da ira de Deus. Deus, quando olha do céu, meus irmãos, Ele vê apenas dois homens: o primeiro Adão e o segundo Adão. Se você está no primeiro, do jugo da lei e da morte, do pecado. Mas se você está em Cristo, você é a nova criatura. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. A nossa teologia é centralizada na pessoa de Jesus, porque sem Cristo não há salvação. O Pai ordenou, o Filho cumpriu, e esse Espírito Santo vai nos vivificar, vai fazer apreciar uma palavra como essa. Somente um coração regenerado consegue entender que em Cristo já não há nenhuma condenação. Se o seu coração não aquece por essa verdade, a sua vida, questiona o seu coração, porque essa talvez é a sentença mais importante da sua vida, nesse pequeno recorte de tempo que você vai viver. Que em Cristo Jesus, meus irmãos, já não há nenhuma condenação. Esse Espírito Santo que nos torna livre, esse Espírito Santo que nos santifica, esse Santo Espírito que nos vivifica para uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo ganhou a vitória sobre a lei, o pecado, a carne, o mundo, o diabo, a morte, o inferno e todo o mal. E depois Ele doou a sua vitória para nós. Louvado seja Deus por essa obra bendita que Jesus Cristo assumiu. Para a recompensa. Homens e mulheres de Deus, 20 séculos depois da encarnação dele, hoje, reverberando essa verdade, que nós queremos a vitória da cruz para a gente também. Ele doou, e que o seu coração se submeta a essa verdade maravilhosa. Assuma essa doação, não rejeite. Se o seu coração agasalha essa verdade, você está salvo da condenação eterna. E enquanto eu estava meditando nesse texto, meu coração se encheu de alegria, se encheu de conforto. Porque se você ler o capítulo 7, Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, Senhor. E o mal, quando eu não fiz. Mas então ele começa o verso de número 1 de Romanos 8, e diz assim: apesar de você ser quem você é, nenhuma condenação há para você, se você estiver em Cristo Jesus. Isso traz um consolo para a vida da igreja.
Porque mesmo sendo nós quem somos, falhos, mentirosos, levantamos contendas, fazemos o que não deve muitas vezes, mas se nós nos arrependermos e confiarmos no que Jesus fez, essa vitória sobre a morte é a nossa vitória também. Ele pegou o troféu que o Pai deu a Ele e compartilhou com a gente. Compartilhou com cada um de nós aqui, ó, com cada uma das pessoas que estão nos assistindo. A vitória sobre a morte é a nossa vitória. Ele passou 3 dias longe. 3 dias longe. Mas quando ele voltou triunfante. E da sepultura ele trouxe a gente também. Isso precisa trazer alegria no nosso coração. Porque sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há nada. Você já deve ter ouvido um comentário de alguém: mas é uma pessoa tão boa, honesta, íntegra, paga os seus impostos, os funcionários dele gostam muito dele, é uma pessoa muito querida, é uma mulher muito querida, só falta Jesus. Já ouviram essa expressão? Ela não tem nada. A integridade, a honestidade dela são lixo, se ela não tem a Cristo Jesus como seu Salvador. Prega o Evangelho, que a sua vida seja um ministério, para iluminar a vida daqueles que estão caídos. Eu vou ler um texto de Paulo, obra do Espírito Santo em nós, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Que quando isso acontecer, esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, a palavra que Isaías 25, tragada foi a morte pela vitória. E Paulo cita Oséias: onde está, ó morte, a tua vitória? Zombando da morte: ei morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que por intermédio de Jesus Cristo, nós temos a vitória sobre a morte. Querida igreja, a morte foi derrotada. A morte foi... E além dele vencer a morte, ele nos deu a vida. Vida eterna com ele. Tragada foi a morte pela vitória. Esse verbo é um verbo muito característico. Eliminada. Não é nos 45 do segundo tempo. É o maior poder que já existiu nesse mundo. Foi utilizado para destruir aquilo que tem. Não é uma supernova destruída. Não. É o maior poder que já existiu. Foi utilizado. Ele deu a própria vida por isso. Salvador, a morte. E nós estamos com Ele nisso, usufruindo da nova vida que nós temos nele. Tragada foi a morte pela vitória. Está consumado, está resolvido. Louvado seja Deus por isso. Celebrar. O Espírito nos liberta. O Espírito nos santifica. E o Espírito nos vivifica. Toda essa obra, se o seu coração está contrito nesse momento pela palavra de Deus, é porque o Espírito Santo está habitando ele aí, está fazendo você apreciar o que Cristo fez na cruz. Essa é a obra do Espírito, apontar sempre para Cristo, para a obra de Jesus. Jesus aplicar essa realidade da cruz e da consumação ao nosso coração. Algumas aplicações breves. O Espírito Santo nos libertou do domínio do pecado, por isso devemos mortificar a carne diariamente. Se você consegue lutar contra os seus pecados diariamente, é um indício de que você entendeu essa verdade. Essa mortificação não vai te salvar. Evidência contra os seus pecados diariamente. O Espírito Santo nos habilita a viver em santidade. Quem é filho de Deus, porta como filho de Deus. Ora, lê as Escrituras. E terceiro, o Espírito Santo nos transforma, vai nos transformar no grande dia do Senhor. Mas por ora, nós podemos viver neste mundo já com a mentalidade da eternidade. Há muitas pessoas que demonizam este mundo e priorizam a eternidade. Mas é neste mundo que nós temos conhecido a verdade do Evangelho. E nós precisamos viver ela aqui.
São pequenos spoilers daquilo que nós viveremos na eternidade com o nosso Senhor. Lembre-se, todos nós passaremos pela morte. Todos. Você pode prolongar, você pode ter o patrimônio, mas o maior patrimônio que você tem é a salvação que Jesus Cristo concedeu a você e a mim, através do seu Espírito que nos lembra dessa verdade todo dia. Quer uma palavra para essa semana, para nortear a sua semana? Tragada foi a morte pela vitória. Que mate na morte. Louvado seja Deus por essa verdade maravilhosa.